meu nome é Cristina Tubino, sou advogada e professora do Centro Universitário do Distrito Federal, DF, além da VESCOM. Vou ser professora de vocês nesse nosso curso, que inicia-se hoje com essa aula, que tem como tema a ética do profissional da advocacia, a ética do advogado. Nossa primeira aula vai tratar a respeito da inscrição dos direitos e dos deveres do advogado. O estatuto, a ética do profissional como um todo, é uma matéria muito importante para todos os órgãos do judiciário, para todas as figuras que atuam no judiciário, tendo em vista que não só vai ser necessário para aqueles que pretendem fazer o exame de ordem, mas também para todos os concursos públicos. Uma matéria pedida em todos os concursos públicos, além, obviamente, de toda uma atuação profissional que na qual é imprescindível, que o operador do direito saiba quais são os direitos, os deveres, os parâmetros que balizam a atuação do advogado. Bom, antes de nós iniciarmos o nosso primeiro tema, o nosso primeiro apanhado de pontos para conversar, é importante nós lembrarmos o e-mail do Saber Direito, por meio do qual vocês podem tirar dúvidas, perguntas e podem entrar em contato conosco. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Tudo bem? Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje, falando aí sobre essa parte introdutória do Estatuto da OAB. Inicialmente, é importante lembrar a vocês que, quando nós conversamos sobre a legislação do advogado, a ética do advogado, não temos apenas um texto de lei. Na verdade, nós temos vários textos de lei. O primeiro deles, e talvez o mais importante, seja o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB vigente hoje é uma lei federal, é uma lei ordinária, que é a Lei 8.906 de 94. É a lei que trata da grande maioria dos ditames que estão relacionados à atividade da advocacia, mas não é o único. Junto com o Estatuto da OAB, vocês sempre terão que lembrar do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB e, além disso, alguns provimentos que tratam de matérias específicas no âmbito da OAB. Tem alguns provimentos que são mais importantes do que outros. Por exemplo, o provimento 94 da OAB, que trata sobre a publicidade na advocacia. Nós temos regras sobre a publicidade na advocacia. Nós temos também, além deste provimento, o provimento 109, que é o provimento que delibera sobre o exame de ordem. Nós temos o provimento 112, que fala especificamente sobre a sociedade de advogados. E nós temos também o provimento 114, que fala sobre a atuação da advocacia pública. Porque uma coisa importante para nós lembrarmos é que o Estatuto da OAB ele não trata apenas da advocacia privada, aquele advogado que se contrata no escritório para defender uma causa para um cliente determinado, mas também o advogado público, aquele integrante das procuradorias gerais, defensorias e também da Advocacia Geral da União. Então, são textos que são importantes e que nós vamos ter que ler para poder tratar de todos os assuntos relacionados com a matéria. Bom, pois bem, quando nós falamos a respeito da inscrição do advogado, ele não é o primeiro assunto tratado no Estatuto, certo? Na verdade, ele está tratado no Estatuto da OAB a partir do artigo 8º, lá do artigo 8º ao artigo 12º. E antes até da gente falar da atividade do advogado, do que ele pode fazer, quais são suas atividades privativas, antes que a gente possa falar a respeito, por exemplo, do instrumento procuratório que é outorgado pelo cliente ou advogado, é importante a gente conversar a respeito dos requisitos que uma pessoa tem que cumprir para poder se inscrever nos quadros da OAB, certo? Esses requisitos, eles estão no artigo 8º do Estatuto. E são 8 requisitos, São 7 requisitos, perdão. Quais são esses requisitos, esses 7 requisitos do artigo 8º do Estatuto? Bom, primeiro requisito é capacidade civil. A pessoa, para se inscrever nos quadros da OAB,
precisa possuir capacidade civil, ou seja, estar apta para realizar todos os atos da vida civil, né? Entretanto, a OAB ela não desconfia quando você declara que tem capacidade civil. Ela aceita quando declarado que se possui capacidade civil essa afirmação. O segundo requisito a respeito, né, é que o indivíduo apresente um diploma ou um certificado de graduação no curso de Direito. O candidato à inscrição na OAB ele tem que obrigatoriamente ser bacharel em Direito. E ele tem que ser bacharel em Direito, possuindo um certificado, um diploma, uma declaração de que ele efetivamente se graduou, emitido por uma instituição reconhecida pelo MEC. Não é suficiente que seja uma instituição que não tenha sido registrada, que não tenha sido reconhecida. Tem que ser uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Tá certo? O terceiro requisito. O terceiro requisito diz respeito a estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se brasileiro. É bem assim que o Estatuto coloca: título de eleitor e estar em dia com as suas obrigações militares, se brasileiro. Juntar o comprovante de que serviu, a sua declaração de dispensa, o título de reservista, enfim. Ok? Bom, além disso, temos um quarto requisito, que talvez seja aquele que gera um pouquinho mais de complexidade e dificuldade, que é a aprovação no exame de ordem. Vamos lá. Na legislação anterior, antes desse Estatuto 8.906 de 94, não se exigia o exame de ordem. Nós tínhamos um outro critério para verificar a capacidade técnica do bacharel em Direito, certo? Nós tínhamos, então, um estágio supervisionado que era feito pela OAB. Entretanto, com o crescimento dos cursos e a gente não tendo um crescimento proporcional do número de conselheiros da OAB, o que acabou por acontecer? A OAB buscou objetivar um pouco mais os requisitos que deveriam ser levados em consideração. E entendeu que a capacidade do advogado, sua aptidão técnica, ela seria apurada por meio de uma prova. Essa prova é o exame de ordem. Então, para que o indivíduo possa se inscrever na OAB, ele necessitará de aprovação no exame de ordem, que é uma prova que é feita. Hoje nós temos uma uniformização em âmbito nacional, certo? Feito o exame de ordem, recebe-se um certificado. E de posse desse certificado, aí então o indivíduo preencheu apenas um dos requisitos para inscrição no âmbito da OAB, certo? Tudo bem, gente? Alguma pergunta até agora? Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Juliana, pretendo fazer o exame da ordem. E a minha pergunta é: o exame de ordem tem prazo de validade? A aprovação, né? Olha só, o certificado de aprovação no exame de ordem, ele não tem validade, tá certo? Na verdade, uma vez aprovado no exame de ordem, você guarda aquele certificado e a qualquer momento você poderá requerer a sua inscrição. Tem uma coisa importante para a gente falar a respeito disso, que é a importância de não ter esse prazo de validade no certificado de aprovação, que diz respeito ao próximo requisito. O próximo requisito, ele diz respeito a candidato que quer se inscrever na OAB não exercer atividade incompatível com a advocacia. Pessoal, o que é atividade incompatível com a advocacia?